E vamos então para a segunda e última videoaula sobre doenças bacterianas. Continuamos então e começamos com a febre maculosa, também chamada da febre do carrapato ou doença do carrapato. Na verdade, a febre maculosa, quem causa é a bactéria Rickettsia, né? Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui. Mas quem transmite é o carrapato estrela, essa coisinha abençoada aqui, pequenininha, né? É também chamado de micuim, Amblyoma cagenense, que é a espécie do carrapato estrela, tá? A capivara, a gente chama que ela é reservatória, então ela fica com o vírus. Então, o que acontece? Então, imagina que a capivara tem um vírus, e aí, então, o carrapato fica na capivara, né? Aí ele adquire o vírus, e aí o carrapato, ele passa e pica o humano. Não é assim, peguei tô com o carrapato estrela. Não, estima-se que para passar a doença do carrapato, a pessoa tem que ficar mais ou menos 4 horas com o carrapato picado na pele, né? Isso eu li num site. Então, não é assim, ai, nossa, eu fui picada, eu já fui picada várias vezes por carrapato, então não é para de desesperar, ok? Só que, uma vez contraída, ela é extremamente perigosa, tá? Ela chega a matar até 60% dos casos, ok? Então, febre maculosa causada por bactéria, transmitida por carrapato. Capivara é o animal com maior reservatório, tá? Claro que outros animais também podem ser reservatórios, ok? Então, o sinal da febre maculosa é febre, dor de cabeça, dor muscular e essas manchinhas típicas na pele, tá bom? O antibiótico tem que iniciar o quanto antes, senão não tem tratamento, né? A pessoa fica, vai passar, vai passar, vai passar, quando vê já está num estágio tão avançado que promove a morte, ok? E não há vacina para a doença do carrapato. A leptospirose é outra doença que a gente vai ver, causada pela bactéria do gênero Leptospira, tá? Também essa bactéria parecendo uma molinha aqui, espiralada. A leptospirose, ela costuma cair com bastante frequência no vestibular. Por quê? Porque ela é uma doença que ela vem, ela surge nos meios de comunicação logo depois, por exemplo, de muitas enchentes, quando uma acontece lá em São Paulo, essas enchentes absurdas. Por quê? Né? Por que o fator de risco geralmente é uma enchente? Falou de enchente, geralmente você tem que pensar em leptospirose. Tá? A leptospirose ela é transmitida pela urina do rato. Né? Então, quando os roedores, que são os carreadores, ou seja, eles carregam a bactéria, a leptospira, na urina. Na hora que enche, a água da chuva, ela atinge os esgotos, aonde os ratos estão, e aí a pessoa na enchente nada naquela água de esgoto, cheia de urina, e aí acaba infectando o homem, tá bom? Alguns animais podem ser reservatórios da doença também, tá? Mas ele é principalmente carreada, né, transmitida pela urina de roedores. Então, a transmissão é o contato direto com a urina de animais infectados expostos à água contaminada pela leptospira. Tá? Então, essa bactéria ela penetra através de mucosas, né? Ou seja, nessa parte molhadinha da gente, como a boca, como o nariz, e da parte da pele íntegra ou com pequenos ferimentos. Então, a pessoa às vezes está lá na enchente com um pequeno ferimento, a leptospira está lá e ela penetra por esse ferimento. Okay? Então, leptospirose é transmitida principalmente pela urina de animais infectados, principalmente roedores. E fator de risco é enchentes, né? E falta de saneamento básico, obviamente, porque está na água contaminada. Se a água está contaminada, não tem saneamento básico, né? E esportes aquáticos, porque muitos esportes se dão em lagoas, em rios, e se não for bem tratado também pode ter a bactéria leptospira, tá? Então, sintoma, como é bem característico, né? Dor de cabeça, febre, mal-estar, pele amarelada, que a gente chama de icterícia, pode ter manchas roxas na pele e a urina escura, tá bom? Dor muscular, principalmente na barriga da perna, aqui na panturrilha.
Então, o tratamento é o uso de antibióticos, principalmente a penicilina, que é um antibiótico bem usado para essa doença, hidratar e também medicamentos para aliviar os sintomas, ok? Existe a vacina, só que essa vacina está disponível só para ser aplicada em animais, porque os animais, como eu disse, podem ser o reservatório da bactéria, tá? Mesmo assim, embora evite que fiquem doentes, não impedem que sejam infectados pela leptospira, nem que transmitam a bactéria pela urina. Então, essa vacina que está disponível aí para os animais, ela só impede que o animal fique doente, não impede que ele transmita a doença para a gente, ok? E a gente vai falar de uma outra doença que é o tétano, né? O tétano, ela é uma doença causada por uma bactéria chamada Clostridium tetani e é uma bactéria anaeróbica, né? É anaeróbica porque vive na ausência de oxigênio e geralmente você pega o tétano quando você fura, pisa num prego enferrujado, contaminado e geralmente esse furo é meio profundo. Por que o furo geralmente precisa ser profundo? Porque nas profundezas do nosso tecido tem pouco oxigênio. E o tétano ele só vive quando tem baixíssimas quantidades de oxigênio, porque é uma bactéria anaeróbica. Aqui parece um espermatozoide, mas é a bactéria do tétano. Ok? Então, como se transmite? Introdução de esporos da bactéria em ferimentos externos, geralmente perfurantes, né? E aí, esses utensílios, né, que são contaminados pode com terra, poeira, fezes de animais e humanos. Então vamos ver o ciclo do tétano, né? A bactéria encontra-se no solo na forma de esporo, como eu falei para vocês, né? Ela geralmente já está na forma de resistência de esporo. A bactéria entra no corpo através de um corte profundo. Por que o corte profundo? Porque é onde tem baixa quantidade de oxigênio em contato com o solo contaminado com a bactéria. Né? E aí, então, a bactéria ela se multiplica e produz uma neurotoxina, libera uma toxina. Essa toxina se espalha pelo corpo e atinge o sistema nervoso do ser humano, tá? E aí, se esse abençoado aqui, que tá com o tétano, fizer um cocô, defecar em local inapropriado, defeque no solo, as bactérias do corpo irão compor o solo e aí a outra pessoa pode ser contaminada e assim por diante, ok? Apesar do tétano ser mais frequente, né, em objetos perfurantes, ele pode ter outras formas de contaminação, ok? O tratamento, primeiro o sintoma, né? O sintoma do tétano tem espasmo muscular por causa da toxina, ok? Rigidez no pescoço é uma característica do tétano, tontura, palpitação, febre e suor excessivo. No estágio avançado do tétano, né, uma pessoa que não cuida, ela, ela fica numa postura, olha só que dó, né, tem várias figuras na internet que a gente chama de obstótono, que é uma postura comum para as pessoas que adquirem a doença do tétano, tá? Eu tenho tratamento com antibiótico, relaxante muscular, sedativos e soro antitetânico. E, apesar de muito dolorida, a única prevenção é a vacina do tétano. Todo mundo tem medo da vacina do tétano porque deixa o braço dolorido, porque ela é dolorida. Mas é uma dor que vale a pena, né? Uma outra doença é a tuberculose, né? A tuberculose, também chamada de bacilo de Koch, a bactéria que causa a tuberculose, né? A espécie é Mycobacterium tuberculosis, né? A tuberculose, a grande característica dela é a tosse, né? E às vezes, dependendo do estágio da tuberculose, essa tosse, ela vem acompanhada de sangue. Ela é bem comum nas novelas, em filmes, né? Pessoas antigamente tinham muita tuberculose. Não que hoje não tenham, né? Mas a tuberculose ela era muito mais disseminada antigamente, né? Então, como que eu transmito? Eu transmito, como a grande maioria das doenças, por gotículas de saliva, né? Aí a pessoa está contaminada e aí ela vai contaminar outra pessoa por tosse, por espirro, por fala e assim por diante. Esse bacilo de Koch, né, ele atinge então os pulmões, da mesma forma que o coqueluche. Então, sintoma: tosse crônica com sangue e muco, nem dependendo do estágio da tuberculose, não tem sangue, tá? Mas a pessoa fica tossindo.
No estágio avançado mais é que ela tem a manifestação do sangue, suor noturno, fadiga, perda de apetite, dor no peito, perda de peso, febre, ok? O tratamento é com antibiótico, só que é um tratamento longo. E aí as pessoas que adquirem tuberculose param no meio do tratamento, porque elas não têm paciência, tá? E aí a tuberculose, ela pode ser recidiva e não pode, cura e pode levar a pessoa a morrer. Então, sim, é muito importante que a pessoa que descobriu que tem tuberculose, que ela siga a risco o tratamento, apesar desse tratamento ser longo, né? O antibiótico você tem que usar por muito tempo. E a melhor forma de prevenção, ou seja, de você não ter a doença, é a vacina, que é a BCG, tá? A BCG, ela protege contra a tuberculose. Aqui, né, em 2020, ano passado, o Brasil registrou 200 casos de tuberculose por dia, ok? Isso é muita coisa. Então vejam que não é uma doença só de filme, só do passado, tá bom? E Brasil, ao mesmo tempo, o Brasil reduz 8% o número de tuberculose. Então, apesar da grande contaminação, o número de mortes por tuberculose diminuiu. Tá? Aí, apesar da redução, o Brasil ainda registra 200 novos casos de tuberculose por dia, ok? Lembrando que a importância aqui, ó, alertar sobre a importância de completar o tratamento da doença. Aí a pessoa não se trata direito, para o tratamento no meio do caminho e acaba contaminando outras pessoas. Um outro dado muito importante da tuberculose é que é uma doença grave e está entre as 10 causas de morte, principais causas de morte do mundo. Tá? São 10 milhões de casos por ano e mais de 1 milhão de óbitos no mundo. Mais de 1 milhão de pessoas morrem por tuberculose no mundo. Para finalizar, a última doença, lembrando que eu estou colocando aqui as principais doenças, por exemplo, eu não vou falar da hanseníase, hanseníase também é causada por bactéria, que é a lepra, tá? Então, se vocês tiverem interesse, é bom ler sobre hanseníase. Então, não dá para falar de todas as doenças, ok? Nós vamos falar sobre meningite bacteriana. Por que bacteriana? Porque existem meningites que podem ser causadas por vírus, por fungos, por protozoários, enfim. A mais grave e a mais comum são a meningite viral e bacteriana, sendo que a mais grave é a bacteriana. Tá? Por fungo, por outros seres vivos, é menos frequente. Então, nós temos dois tipos de meningite, viral e bacteriana, principalmente. A viral não tem tratamento específico, porque é vírus, e a gente vai falar da meningite bacteriana, que geralmente é a que traz mais sequela e que são mais graves. A meningite bacteriana, ela pode ser ocasionada por bactérias diferentes, tá? Eu trouxe aqui as duas principais, que é a meningococo e a pneumococo, tá? Então, nós temos a Neisseria meningitis, que é a meningococos, que é essa daqui, que eu tô pondo na setinha. Nós temos a Streptococcus pneumoniae, que é essa daqui, outra setinha. E a Haemophilus influenza, que é essa aqui. Essa figura que vocês estão vendo aqui, que eu coloco de A, é a figura no microscópio óptico comum. Né? Lembra que eu falei lá quando a gente teve bactéria, a bactéria é extremamente pequena. Essas figuras mais bonitas, coloridas que a gente vê, a gente só tira essas fotos de bactéria em microscópio eletrônico de transmissão. Tá? Um microscópio grande que, assim, são poucas as instituições, universidades que têm esse microscópio, ok? Mas meningite, o que é a meningite? A meningite é uma inflamação numas membranas do cérebro e da nossa medula, chamadas meninges, tá? Então, o que acontece? O nosso cérebro e a nossa medula espinhal, eles são protegidos por três membranas. Essas três membranas são as meninges. Então, meninges são membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Por que elas envolvem? Para proteger. Então, ó, meninges normais tem o crânio, né? A meninge e o cérebro. Então, essa meninge que está sendo representada em azul é uma membrana para proteger o nosso cérebro, que ele é tão precioso, né? E a medula. Se a gente atingir a medula, a gente pode ficar paraplégico, por exemplo, né? E aí,
por uma obra do destino, né, uma dessas bactérias que causa meningite, elas migram para as meninges e causam um processo inflamatório, né? Isso é a meningite, ok? E como que se transmite, né? Por gotículas, tá? De saliva, seja por tosse, por espirro ou por beijo. Então, é por via respiratória de pessoa para pessoa. Então, vejam quantas doenças são transmitidas por saliva, né? Por gotículas. Quais são os sintomas? Né? A febre alta, vômitos, dor de cabeça forte, falta de apetite, cansaço e confusão mental. É muito comum, por inflamar a meninge e as meninges estarem na cabeça e na medula, fazer o teste de se você consegue colocar o queixo no teu peito. Isso é um dos testes para meningite, tá? Claro que não é só esse teste, né, para ver se você tem meningite, mas quando a meninge está inflamada, geralmente você não consegue colocar o queixo no seu peito, tá bom? E aí então o médico fica lá pedindo para você mexer a cabeça. O tratamento é por meio de antibióticos, e geralmente a pessoa tem que ficar internada, porque é endovenoso, tem que tomar na veia o antibiótico, tá? Como faz para você saber se você tem meningite bacteriana? Você tem que extrair o líquor, né? Um líquido que fica na nossa medula. É um processo doloroso, tá? Minha menina também já passou por isso, com suspeita de meningite, então teve que colher o líquor. E aí, esse líquido que está na nossa medula atrás, né? Na nossa medula espinhal, detecta a presença ou não das bactérias, tá? A meningite, ela pode trazer grandes sequelas, tá? Desde dificuldade de aprendizagem até amputação de membros. Crianças podem se tornar surdas, tá? Perda de memória, problema no rim, perda de visão, incontinência urinária. Ou seja, se essa meningite bacteriana ela não for vista, detectada rapidamente e tiver um tratamento eficiente, ela pode deixar várias sequelas. Há várias vacinas, né, que tentam prevenir o desenvolvimento da meningite bacteriana. Como eu falei para vocês, várias bactérias podem causar meningite bacteriana, sendo as principais a meningococcus e a pneumococcus. A meningococcus, por exemplo, ela tem vários tipos, A, B, C, sendo que a meningo B, ela é responsável por 70% dos casos de meningite no Brasil. Então, se você toma a meningite, a meningococo C, então você já vai estar protegido aí, porque é a principal forma de desenvolvimento de meningite bacteriana no Brasil. Tá? E aqui tem quando se toma, né, a idade e qual tipo se toma, se é a meningo, aí nós temos a pneumocócica, né, tem a pentavalente e assim por diante. Lembrando que algumas só se dão no particular e algumas outras na pública, ok? Então, nós temos aí as vacinas disponíveis para os principais tipos de meningite bacteriana. Eu vou ficando por aqui com duas perguntinhas para vocês. Espero que também vocês tenham gostado dessa aula de doenças bacterianas. Então, essa é uma perguntinha. E essa outra perguntinha, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus e até o próximo conteúdo.